Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês vão estar vendo essa minha aula, né? Nós vamos estar trabalhando nesse final de semana, tanto com a aula prática e com a aula teórica, fornecida pelo canal Mergulhamos na Biologia, a botânica, que é a introdução ao reino plantae, né? Para quem não me conhece, os novatos, que eu nunca dei biologia para os novatos, né? Os que já estão mais antigos aí, eu sou Lucas, o mesmo que oferece espanhol, ok? E vamos lá. Dentro da botânica, eu vou trabalhar com a classificação de Eichler, que no ano de 1883 ele considera o tipo de estrutura reprodutiva para dizer se ela é criptogamas ou fanerogamas, ok? Só que dentro desses dois grupos, que é cripto e fanero, eles não têm mais dentro dessa nomenclatura um valor taxonômico, entendeu? Essas palavras elas são mais utilizadas para a didática, para dizer cripto, que ele nem vai possuir semente, né? E fanero vai possuir semente, ok? Continuando. Como eu já dei spoiler, né? Tem esse grande problema. Cripto não possui semente e também ele não possui estrutura reprodutora aparente. Essa gama, ela quer dizer isso, né? E dentro disso, temos as briófitas e as pteridófitas. As briófitas, elas não têm tecidos verdadeiros, então, automaticamente, ao se tratar de tecidos, elas vão ser o quê? Filoide, rizoide, cauloide, entendeu? E também ela não possui vaso condutor, automaticamente ela vai ser o quê? Avascular. É o único grupo dentro dos estudos aí até fanerogamas que são avasculares. Elas são plantas de tamanhos pequenos e o seu transporte é por difusão. Olha só quem é o grupo das briófitas, entendeu? São os musgos, como vocês estão vendo aqui, as hepáticas, que parece muito um coentro, né, minha gente? Parece muito um coentro. Os antóceros, entendeu? E aí o que é que acontece? A reprodução nas briófitas ela vai ser diferente de todas, porque a fase gametófica, que é a fase N, que é a haploide, ela é dominante, entendeu? Ela não vai ter o quê? A fase esporófica como tem nas briófitas. Que aí o que é que acontece? As briófitas elas já vão ter os seus vasos condutores, né? Que tem tanto a raiz, a folha e o caule. É o primeiro grupo na botânica que possui raiz, caule e folha, entendeu? E quando ela possui um rizoma, ok? Eu vou falar isso em outros slides por aí, mas eu já vou dando aqui os spoilers, né? E na sua reprodução, a fase ela é a fase esporófita, entendeu? É a fase 2N, é a fase dominante. E o grupo vem com representantes como a samambaia, as avencas, eu vou trazer foto aí de uma cavalinha, de umas licófitas, entendeu? E lembrar que as cripto, todo o grupo ela vai depender de água para a reprodução. Já as fanerogamas, elas não dependem de água para a reprodução. Olha que bacana. Então, imagine só que no Enem fale desse jeito. Olha, no determinado grupo das criptogamas, elas não dependem de água. Você já marca como falso. Elas dependem sim de água para a sua reprodução. Diferentemente das fanerogamas, que são as gimnospermas e as angiospermas, que elas não dependem de água, ok? E aí o que é que acontece? Eu estava usando uma representação para falar para vocês, no sentido tipo assim, para ficar na cabeça de vocês. Os gametas masculinos, para a gente, é quem? São os espermatozoides, né? Eles são flagelados, né? E aí eles vão até os oócitos. Por que eu estou chamando oócito, gente? É a nomenclatura atualizada, mas para vocês entenderem, é como se os espermatozoides fossem por ovócito de vocês mulheres, né? Nas plantas é do mesmo jeito, porém os nomes é diferente, porque elas não são humanos, né? Elas são plantas, o nome já diz. Então vai se usar o anterozoide, entendeu? Que são flagelos, e vão nadar até os gametas femininos, que são a oosfera, entendeu?
No caso, essa reprodução ela vai se dar dessa maneira. E no caso das pteridófitas, o que é que acontece? Elas possuem soros, e esses soros, elas são o quê? Os esporângios, que vão liberar esses esporos, entendeu? Eu estava falando que quando a gente estuda fungo, analisar na placa, existe o anverso, que é a parte que é a de cima, e o reverso, que é quando eu virar assim a placa. E aí o que é que acontece? Eu vou usar essa mesma nomenclatura que não é um pouco ideal para a planta, né? Mas pode dizer a parte de cima e a parte de baixo da planta. Na parte de baixo da planta, o que é que acontece? Você vai ver os soros, que isso daí é muito aparente nas samambaias, entendeu? Olha só aqui os sorinhos, ó. Tá vendo? Cada pontinho desse são os soros, que aí, em cada pontinho desse, eu tenho os esporos para ser liberado por meio do vento, ou até mesmo quando eu faço uma polda ali, né? E fico friccionando ali, né? Para cair em outro local, esses soros, né? Achei muito massa esse mapa mental, por isso que eu trouxe para vocês. Deixa eu ver aqui, indo. Fanerogamas já é um processo diferente, né? Porque o quê? Elas possuem sementes, coisa que nos outros não possuem, né? E elas apresentam a estrutura o quê? Reprodutora bem evidente. No caso das gimnospermas, né? Eu trouxe o pinheiro, que eu falava, né? Do pinheiro lá nos pampas, nesses locais de zona temperada, que vocês vão encontrar pinheiro. Aqui eu nunca encontrei um pinheiro, né? Só vi pinheiro no filme. E aí me contentei com o do filme. Mas aí, se eu estivesse dando aula nos Estados Unidos, que é bem normal, né? Ter pinheiro aí para árvore de Natal, essas coisas, os alunos iam fazer uma associação melhor. Mas aí o que é que acontece? Elas apresentam o quê? Sementes. E essa folha dela, aqui, né, ó, é onde vai ter essa reserva das sementes. Elas são o quê? Gímeno quer dizer semente nua. Não tem nada que o protege, como nas angiospermas, ok? Já nas angios, o que é que acontece? Eu trouxe a laranjeira como exemplo, mas elas possuem uma urna, elas possuem um fruto que vai proteger essas sementes. Na aula prática, eu vou levar algumas sementes para vocês dizer, entendeu? Se ela é drupa, o que é drupa? Uma única semente, entendeu? Do fruto, ou se ela é bagaceira, tem várias sementes, entendeu? São plantas vasculares, só que aqui já existe a presença de quê? De flores e fruto. Aí, lá na frente, você vai ver no slide que vai dizer desse jeito, que na gimnosperma existem flores secas, entendeu? Essas flores secas é uma forma delas estarem o quê? Ali, daquelas sementes. Só que elas não abrigam aquelas sementes, elas ficam ali de uma maneira de dispersão, tanto por meio do vento, entendeu? Ou até mesmo por meio de algum agente externo que pode ser a gente, entendeu? O sistema de vasos condutores, no caso das gimnospermas, eles são mais eficientes. Por isso que faz delas o quê? Geralmente plantas de grande porte. Por quê? Porque imagine só ter uma sequoia, como vocês vão ver aí em uma das fotos, entendeu? Com um vaso condutor mincho, que ele não é eficiente. Automaticamente o que é que vai acontecer? Aquela planta ela não vai chegar a um grande porte, porque ela não vai ter aquela troca de nutrientes por meio do xilema e do floema. Aquele ditado, xilema para o centro, floema para baixo, né? Aquele negócio todo que vocês já viram isso aí com os professores de vocês lá no ensino médio. E aí o que é que acontece? O grupo das angiospermas elas vão formar um maior e mais complexo grupo de vegetais. Vocês vão ver que até no próximo aí, que é a tabela, eles vão ter 235 espécies catalogadas. Por quê? Porque ela forma um maior grupo. Entendeu? E a reprodução dos dois, elas vão depender da água para a reprodução. Entendeu? Elas não têm aquela dependência como nas cripto, no caso das briófitas e das pteridófitas, que se não tiver água, não acontece a reprodução, ok? E aí o que é que acontece? As gimnospermas, elas são geralmente dioicas. O que é dioica, gente? É aquele ditado do 2N, né? E aí elas possuem sexos separados.
elas não são que nem as angiospermas que são monóicas, que é N, entendeu? Que existe a presença de órgãos reprodutores masculino e feminino na mesma planta. Que aí, se a gente levasse ao pé da letra, vocês poderiam até dizer desse jeito: ah, Lucas, pode ser o famoso hermafrodita, que é quando eu tenho os dois órgãos reprodutores? Pode sim, entendeu? Que é o que a gente chama do famoso pinto-vagina, né? Aí chegou aqui a classificação atual do reino plantae, né? Eu escolhi 10 filhos para a gente trabalhar, ok? Que aí a gente já vai tendo uma familiaridade, né, com eles. Vamos lá? As avasculares, vocês não podem esquecer de uma coisa. Avascular não possui o quê? Vasos condutores. Então, a gente conhece um grande grupo, que eu até fixei aí os grupos, né? Briófita. Poxa, briófita, muito se fala de briófita, né? Mas imagine só que no Enem, o que é que acontece? Você vai e tem lá dentro de uma questão. O grupo das avasculares são antocerófitas, que são os antóceros, e cicadófitas, que são as cicas. Já marca errado, porque o único grupo avascular são os antocerófitas, que são os antóceros, as hepatófitas, que são as hepáticas, e as briófitas. São esses grupos. Quando passa para a cicadófita, que são as cicas, elas já são vasculares. Vocês não podem esquecer disso, ok? Agora vamos lá para a gente ter, porque falava-se lá no slide anterior que eles formam grupos com maior o quê? Complexidade, né? Vamos ver. Os grupos de menor complexidade, vocês veem que já tem poucas espécies catalogadas. No caso dos antóceros, só tem de 80 a 100 espécies catalogadas. As briófitas já tem um pouquinho mais comparado aos antóceros, né? Que são, as briófitas são os musgos, que tem de 8.000 a 950 espécies. As hepatófitas, que são as hepáticas, têm 6.000 espécies. Agora nós já vamos passar para plantas vasculares. E essas vasculares sem sementes, o único grupo que são sem sementes são as pteridófitas, entendeu? E aí o que é que acontece? Pteridófitas, vou ter o grupo das samambaias, avencas e cavalinhas, que tem quantas espécies catalogadas? 11.000 espécies. As licófitas, vou trazer aqui um slide de licófitas, vou ter um licopódio, as selaginelas, que são 1.000 espécies. E com semente, vocês têm que lembrar que está no grupo da gimnosperma e angiosperma. Aí já vamos entrar na cicadófita, que são as cicas. Temos 140 espécies. Nas coniferófitas, já vou ter, que são os pinheiros, 550 espécies. Nas ginkófitas, que a ginkgo biloba tem uma espécie. Falar de ginkgo biloba, gente, eu sempre trago esse adendo nas minhas aulas, porque vocês sabem que biólogo, não todos, né? Tem uns que, tipo assim, não faz jus aos seus estudos de botânica. Se medicam muito com remédios farmacêuticos, mas eu mesmo eu faço meus estudos e até em casa também a minha mãe gosta muito desses remédios fitoterápicos, né? Que são os utilizados as plantas, né? E aí eu aprendi, mas esse não foi com minha mãe, foi com um médico veterinário. Logo quando eu peguei Covid, eu esqueci assim, eu estava aqui conversando, parei e esqueci o que eu estava falando, né? Ele disse, olha, tem uma professora minha que indicou a ginkgo biloba. Então, existe tanto ela em semente, tanto também em folha, para você fazer o chá, que a função do ginkgo biloba no corpo humano é oxigenar o cérebro, né? Com maior oxigenação do cérebro, automaticamente o que é que acontece? Você vai ter muito menos esquecimento, né? E aí eu tenho as guinetófitas, que são as guinetáceas, né? Que são 70 espécies. E o grupo da anjo, como ele falou, tem maior complexidade, né? Que são as antófitas ou magnoliófitas, que são árvores e capins que vão ter o quê? 235.000 espécies, né? Olha, muitas espécies catalogadas, né? Passando aqui para a evolução vegetal, que é aquilo que a gente treme um pouco na base, não é? Porque eu sempre digo desse jeito, que falar de cladística, até mesmo para eu, que sou um estudante de biologia e informação, né?
Ainda treme minhas pernas. Mas vamos lá, é simples. Aquele ditado. Se eu entendo, vocês vão para lá de entender, né? Então, embriófitas, que está dentro do reino plantae, que pega desde briófitas até angiospermas, entendeu? Falar de planta vascular, eu só posso pegar de quem? De pteridófita até angiosperma. Briófita, ela é o quê? Ela é a vascular. Vocês não podem esquecer isso, entendeu? Briófitas são avascular. Por isso que esse colchete aqui não pega em briófitas, ok? E plantas com semente, que vai pegar de gimnosperma até angiosperma. Mas para se analisar uma evolução, ela tem que evoluir de algo, né? As algas verdes, que é o ancestral comum, teve uma evolução que gerou quem? As briófitas. Que aí, dentro dessa geração, existiam apenas embrião multicelular com arquegônios e anterídeos. Olha os anterídeos aqui, né? Aqui eu tenho as filóides, né? Filóides. Ok. Esse meu D aqui saiu horrível, né? Aqui é um D, minha gente. Vou ver se eu consigo aqui uma borrachinha só para dar uma apagada aqui. Deixa eu ver aqui. Vou colocar certinho, né? Senão vocês não vão entender lá na hora da gravação. Pronto. Deu merda de novo, mas ficou mais acertadinho. Aqui deu uma rizoide, né? Vocês vão ver isso no próximo slide. Eu tô colocando aqui só para ficar legal. Ok? Filoide, rizoide, e aqui eles consideram cauloide, né? Cauloide. Ok? Pronto. Já nas pteridófitas, como vocês viram, aqui a fase dominante é a fase quem? N. Aqui já vai ser a fase 2N, que é o esporófito dominante, né? Já vai ter vasos condutores, folhas e caules. Por que folhas e caules? Porque ele é o primeiro grupo a possuir tanto folha, caule e raiz. Aí você diz, Lucas, mas e aqui? Filóide, rizoide e cauloide de briófitas não é folha, raiz e cauloide, não? Não, entendeu? São pseudo, que são falsa folha, falsa raiz e falso caule, ok? E aqui, em gimnospermas, eu tenho já sementes, né? E um crescimento lateral. E essa semente, ela vai pegar desde gimnosperma até quem? Até anjo. E o crescimento lateral também, né? E aí, flores e frutos. Frutos, ele já não é pertencente a gímino, entendeu? Flores, eles até têm flores secas aqui. Mas flores e frutos é muito específico de quem? De angiosperma, ok? Viu como é simples? Aqui o que eu estava falando, né? Filóide, cauloide, rizoide, né? As mesmas demarcação. Aqui o anterídeo, entendeu? Anterídeo. Até que ficou bem claro. Ele é bem simples também, né? Anterídeo. Eu não vou muito me alongar, ok? Vou aqui para pteridófitas. Pteridon, né? Quer dizer feto. Phyton, quer dizer o quê? Planta. Planta que tem feto, né? Olha só. Elas são plantas vasculares. No caso, elas possuem os vasos condutores, né? No caso, xilema. Xilema. Opa. E floema, né? Floema, ok? E aí elas têm melhor adaptação à vida terrestre, né? Diferentemente de quem? De briófita. Ela não vai ter uma melhor adaptação à vida terrestre. Elas gostam de locais úmidos, as pteridófitas e sombreados. Vai colocar uma samambaia no sol que tua samambaia morre, né? Então, é samambaia só se o nome dizer samambaia de sol. Aí sim, tu vai lá e coloca, né?
Elas dependem da água para a reprodução. E olha só o que eu havia falado, é o primeiro grupo a possuir o quê? Raiz, caule e folha. E no caso, se for subterrâneo, entendeu? Possui o rizoma, entendeu? Olha o rizoma aqui, ó. Entendeu? Folhas, entendeu? Olha aqui o que eu havia falado, né? Folha, entendeu? É tudo isso. Eu ia falar isso lá em monocotiledônia, porque a gente é muito considerado de dizer que folha é só, vamos supor, cortei essa parte aqui é folha. Não, a folha é até com caule, entendeu? Se eu cortar apenas essa parte aqui, eu cortei e eu estou falando de fiálide, entendeu? Gente, o curso de biologia com com botânica, ele é o quê? Ele é de 60 horas. Eu não consigo trazer tudo da botânica para vocês aqui. Eu estou trazendo um apanhado geral para que vocês possam o quê? Entender o mundo da botânica. E quando cair questões no Enem, que não vai ser tão técnicas, apesar que no ano passado caiu, né? Falando da função lá de quando você coloca uma pigmentação no vacúolo, mas isso daí é um caso à parte. Mas imagine só, você agora pode até falar certo. Quando alguém diz, estou com a folha, você diz, você está com a fiálide. Agora, se você tiver com ela toda assim, entendeu? Aí é uma folha, ok? Aí aqui, ó, o grupo das pteridófitas do que eu tava falando, a cavalinha, né? Eu tava falando aqui, esse daqui parece muito, é porque vocês não estudam fungos, né? Agora minha vida é fungo com a morquela, entendeu? Só que deixa pra lá, né? Nós não queremos saber de fungo ainda. Temos o licopódio, né? E temos aqui o samambaiaçu. E essa daqui que gosta de nascer muito em locais como de cachoeira, essas coisas vocês podem encontrar, ok? E gímeno, né? Eu falava de gímeno, que é nu, né? E esperma, semente. Então, sementes nua. Elas possuem sementes que não estão abrigadas no fruto, entendeu? Vocês não vão ver elas abrigadas em fruto, mas sim naquelas flores secas, né? E aí elas não dependem de água para a reprodução, é o grupo das fanerogamas que não dependem, né? Elas vivem em ambientes frios ou temperados, no caso dos pinheiros, né? Desculpa. E são dotados de raízes, caules e folhas, flores secas e sementes, ok? Vamos trazer aqui umas imagens para vocês verem. Aqui é uma sequoia, né? O tamanho da sequoia, a sequoia é muito grande, na mata das araucárias, pinheiro. Gico biloba, o que Lucas ama, né? Porque pro cérebro dele. A cica revolata, né? Que aí essas cicas, era o que eu estava falando, né? No sentido, tipo assim, elas vão ter a função, essas daí são de sol, entendeu? Que aí o que é que acontece? Vocês colocam ela nos caqueiros, não sei se vocês já viram, aqui na minha igreja tinha antes, na igreja católica aqui do meu bairro. Você, quando encostava, por a sua fiálide, né, ser bem queratinizada, te furava. Porque como ela era planta de sol, automaticamente ela não podia ter uma flor super sensível. Porque se tivesse, iria ter muita perda de água com o meio externo, né? Anjo, quer dizer o que? Urna. Anjo, eu lembro muito de anjo, quem protege, né? Então vai ter uma proteção, né? O esperma semente. Elas também não vão depender de água para a reprodução. Estão distribuídas em todo o mundo, né? A mesma coisa, dotada de raízes, caule, folhas, sementes, flores e frutos. E aí o que é que acontece? Era o que eu falava para vocês. É um grupo mais dotado, por quê? Tanto pela quantidade da sua complexidade, como também pela sua visualização, e acaba pessoas mais catalogando, querendo disseminar essas espécies, né? Na outra aula que eu estava gravando, já estava terminando a aula, e aí estava sem áudio a aula, né? Eu digo, imagine só a tela passando e nada. Mas voltando aqui para falar para vocês, é que a gente também tem que prestar atenção que essas folhas bonitas, essas plantas bonitas, elas também possuem toxinas, né? Existia uma guerra, o professor meu de botânica estava falando, que aí um lado pegou uma folha da espirradeira. A espirradeira parece muito
com ela, mas aqui não é uma espirradeira, entendeu? E aí o que é que acontece? Começaram a assar carnes com essa espirradeira. A espirradeira, quando exposta a alta temperatura, ela te libera uma substância que é tóxica ao humano, né? E aí começaram vários soldados a morrer. Por quê? Porque colocaram essa espirradeira no fogo para assar a carne. E aí depois foram ver que tinham morrido intoxicados, né? Mas aí prestar atenção. Mas são flores, né? Muito vistosas, tanto para os polinizadores e até mesmo para o estudo humano. Eu fazia uma comparação que era o quê? Imagine só vocês meninas, tudo padrão FIFA, né? Que gostam aí de arrumar os boyzinhos chique e bonito na afeição. Vocês vão querer o padrão ou aquele que tem menor beleza, né? Vocês vão querer padrão FIFA. A mesma coisa os polinizadores, para polinizar as plantas, com a coloração muito bonita, para que eles possam se atrair. E também os humanos para estudar, né? Nossa, que planta bonita. Vou estudar para ver o que é que ela tem, né? Ali. E os frutos, como vocês estão vendo aqui, kiwi, uva, pêssego não, aqui é pera, maçã, laranja, entendeu? Morango. E aí na aula prática eu vou levar algumas sementes de frutos que comemos aqui em casa para vocês estarem aí catalogando, dizendo é uma monocotiledônia, entendeu? É uma angiosperma, entendeu? E eu vou fazer um trabalho de chaves com vocês, né? É aquele negócio que tipo assim, chave é isso, possui ou não possui, entendeu? Possui semente? Possui. Então já vai indo. Possui, vamos supor, drupa ou bagaceira. E aí você já vai vendo a qual pertence, né? Se for bagaceira ou drupa, você já sabe que já não possui semente, porém é do grupo das angiospermas, já não é gimnosperma, entendeu? E aí a foto do grupo das angiospermas, eu já fiz um estudo dessa planta IP de jardim, tem aí no Parque Josefa Coelho, né? E aí vocês já vão, quem assistiu a aula, né, já vai saber, se eu perguntar, isso daqui é uma gimnosperma ou uma angiosperma? Você já vai dizer que é uma angiosperma, né? E aqui tem a planta carnívora, aqui vocês não vão achar, né? Que elas ficam com a... Vocês já devem ter visto isso muito nos desenhos, né? Que eles, para colocar medo, coloca que a planta consegue comer até um humano, mas isso é mentira, viu, gente? Ela, olha o tamanho da planta para comer a gente, não dá nem certo, né? Então, elas pegam os insetos que servem como fonte de alimento para elas, né? Aqui a laranjeira e a acerola. E aí, essas diferenças entre os cotilédones, entendeu? Os cotilédones são o formato da semente. O formato não, se é o quê? Se é um cotilédone ou se é dois cotilédones. Se é um cotilédone, é o quê? Monocotiledônia. Dois cotilédones, bicotiledônia. E aí vocês vão analisar as flores, que são as peças florais, entendeu? Que elas vão possuir. Dentro dessas peças florais, vocês vão ver o quê? Que elas podem ser trímeras, entendeu? Só é ter aqui. Ou múltiplos de 3, entendeu? Essa daqui é múltiplo de 3, entendeu? Ó, parou aqui e tem mais 3 também, né? Diferentemente das dicotiledôneas, que elas são petâmeras ou tetratâmeras. Elas podem ser o quê? Múltiplo de 5 ou de 4. E as folhas, entendeu? Que aqui, era o que eu estava falando lá no começo, isso daqui era para ser chamado de fiálide, entendeu? E não de folha. Porque a folha, ela precisa de quê? Que eu disse para vocês, daquele caulezinho. Aí sim, ali é uma folha, entendeu? E aí o que é que acontece? Ela pode ser tanto do nível paralelinérvia ou reticulinérvia. Entendeu? Reticulinérvia, formato de gota d'água. Paralelinérvia, aquele formato assim, alongado, né? E aí vocês vão ter essa prática, né? Tipo assim, lá tem muito ninho da Índia no Parque Josefa Coelho. Aí você já pode dizer, é uma dicotiledônia, só que, tipo assim, a dicotiledônia dele... Não, minto. Ela não é dicotiledônia, não, o ninho da Índia. Ela é o quê? Ela é monocotiledônia. Por quê?
porque a raiz dela é fasciculada. Vocês vão ver esses fascículos aqui, ó. Tá vendo? Lá pelo chão. Diferentemente das dicotiledôneas, que são pivotantes. Vocês não vê, elas estão muito submersas ao solo, ok? E nessa parte de caule, vocês não vão ver muito esses feixes, né, vasculares dispersos ou em círculos, porque eu teria que fazer um corte do caule, né, para vocês verem. E eu não consigo fazer isso e nem trazer uma aula, sendo que é de 1 hora, tipo assim, com tantos termos, né? Porque o Enem também não vai me dizer. Me diga se o caule tem feixe disperso ou não, né? E aí, um psil. Esse psil é muito importante. Vocês têm que lembrar que o quê? Exemplos de monocotiledônia. Milho, trigo, arroz. Eu lembro que quando eu estava falando para vocês, né? Que eu tinha um professor que ele gostava de dizer muito, estou comendo uma monocotiledônia gostosa, que é o quê? Um arroz, né? Você está comendo um abacaxi, é uma monocotiledônia gostosa, uma bananeira, né? E aí tem aquela aveia que a sua avó come, até mesmo você, né? Eu não gosto muito da aveia, mas aí para quem gosta, né? A cevada, utilizado para preparação da cerveja, né? Algumas cervejas que prepara com a cevada, bambu, cana-de-açúcar, que vocês vão lá na feira tomar um caldinho de cana-de-açúcar, né? O coqueiro, que nos dá aquele fruto água de coco, o copo de leite, a cebola, o alho, a grama e a palmeira. Vocês encontrar a palmeira lá, vocês já vão dizer o quê? É uma monocotiledônia, quando eu perguntar, entendeu? Exemplos de dicotiledônia, feijão, dizer, mãe, que dicotiledônia gostosa. Aí a sua mãe vai dizer, esse menino tá doido, né? Mas você não tá doido, tá apenas aplicando aí os termos botânicos na sua vida. É o feijão gostoso, aquela ervilha que sua mãe coloca no arroz, né, de final de ano, aí com as uva passa, a soja para quem é vegetariano, assim também como a laranjeira, que nos dá aquela laranja gostosa para a gente fazer um suquinho, a mamona, o eucalipto, a batata aí para o pessoal aí das academias, né, batata doce, batata inglesa, café, abóbora, girassol, a roseira, o cacto, o tomateiro e a goiabeira. Olha, o cacto é uma dicotiledônia, né? Eu falava que o cacto ele tem um grande parênquima de reserva aquífera, né? Que aí o que é que acontece? Eu via isso quando o Jubilu saía para aquelas expedições dele, né? E aí ele um dia foi provar pra gente, mas claro, ele teve que tirar todos os espinhos, né? Deixar o cacto estilo um pepino. E aí, quando ele cortou, tinha água ali para ele beber, né? Porque o cacto, ele está presente no nosso Nordeste por causa disso. Porque ele é adaptado à sua reserva, né? Aquífera ali, para, em condições adversas, ele, o que é que acontece? Ele não vai estar, o quê? Com perigo de morrer. Ele fica ali do mesmo jeito, porque por causa daqueles espinhos deles, entendeu? Que ali é uma adaptação para que não tenha grande perca de água, ok? Então, por hoje é só, minha gente. Eu agradeço aí, né, a vocês que acompanharam, ficaram até o fim da aula, entendeu? E a gente encerra por aqui, ok?